Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. O convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? A gente começa essa edição falando sobre a prévia do PIB. O índice de 2022 indica alta de 2,9%, mas o aumento é menor na comparação com o ano anterior. Os dados oficiais devem ser divulgados em março. Vamos conferir. O Índice de Atividade Econômica, ou a prévia do PIB do Banco Central, teve alta de 2,9% em 2022. Apesar do aumento, indica desaceleração em relação ao ano anterior, quando houve uma expansão maior, de 4,68%. A baixa no ritmo de crescimento aconteceu em um cenário de juros altos para combater pressões inflacionárias. No ano passado, a Selic, fixada pelo Banco Central, subiu de 9,25% para 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos. O processo de vacinação, que começou em 2021, permitiu o retorno à normalidade da atividade econômica ao longo do ano de 2022, especialmente no setor de serviços, o mais afetado pela pandemia. Por outro lado, as vendas no varejo e a produção industrial tiveram desempenho mais fraco do que em 2021, justamente pela redução na demanda de bens, mas também pelos efeitos da política monetária, especialmente nos meses finais do ano. O resultado oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve ser divulgado somente em 2 de março pelo IBGE. E um levantamento apontou que mais de 40 mil famílias foram despejadas em todo o país desde o início da pandemia da Covid-19. Do total de casos, mais de 7 mil famílias estão aqui em São Paulo. Sem recursos para pagar o aluguel, mais de 40 mil famílias foram vítimas de despejo ou reintegração de posse em todo o Brasil desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Os dados são do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, organizado pela campanha Despejo Zero. O estado de São Paulo lidera o levantamento com 7.376 famílias despejadas e outras 65.600 estão sob ameaça de despejo. O Rio de Janeiro vem na sequência com mais de 6 mil famílias despejadas e cerca de 5.500 ameaçadas. E no Amazonas são quase 4.900 famílias retiradas de suas casas e cerca de 33 mil em risco de perder o lar. Em todo o país, 177.628 crianças foram atingidas pela falta de lar ou risco de perder o teto. Os dados mapearam também 174.512 idosos entre as vítimas de conflito por terra ou moradia. Os casos de remoção total ou parcial ocorrem principalmente nas regiões Sudeste, com mais de 16 mil, e Nordeste, com mais de 10 mil famílias atingidas. A Fundação Renova anunciou a liberação de mais de 8 bilhões de reais para os atingidos da tragédia em Mariana, Minas Gerais. Os maiores valores são para indenizações e reassentamentos. Mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais devem ser destinados às ações de reparação e compensação do rompimento da barragem do Fundão na região da Bacia do Rio Doce. A informação foi divulgada pela Fundação Renova, entidade que é mantida com recursos das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton. Com o valor orçado para este ano, o total gasto nas ações socioambientais e socioeconômicas desde novembro de 2015 vai alcançar cerca de 36 bilhões de reais. O valor orçado para pagamento de indenização e auxílio financeiro emergencial é de 3 bilhões 670 milhões de reais. Até dezembro do ano passado, mais de 409 mil pessoas receberam 13 bilhões e meio de reais em indenizações e auxílios financeiros emergenciais. Outro programa é o reassentamento com mais de 1 bilhão e 640 milhões previstos. Das 568 famílias com moradias afetadas pelo rompimento da barragem, 209 tiveram seus casos resolvidos, com a mudança para seus novos imóveis ou indenizações até dezembro de 2022.
O rompimento da barragem do Fundão em 2015 liberou uma avalanche de rejeitos que alcançou o Rio Doce e escoou até Foz, causando diversos impactos socioambientais e socioeconômicos em cidades mineiras e capixabas, além de 19 mortes. Pelo menos a metade das crianças Yanomamis de até 5 anos monitoradas pelo SUS apresentaram desnutrição. O pior quadro de saúde foi revelado em 2021, quando teve o maior percentual de crianças com peso baixo ou muito baixo. Cerca da metade das crianças Yanomami de até 5 anos apresentaram peso baixo ou muito baixo para a idade nos últimos 8 anos. O pico de crianças fora do peso adequado foi em 2021, quando 56,5% estavam com algum nível baixo de peso. Os dados são do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Os números não representam o total das crianças, mas aquelas que foram atendidas pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Sistema Único de Saúde. Essas crianças são cadastradas para que seja realizado o monitoramento e avaliação das ações de saúde a serem realizadas pelas equipes de saúde indígena. Desde janeiro, a terra indígena Yanomami, a maior reserva do país, enfrenta grave crise sanitária, com dezenas de casos de malária e desnutrição grave. O governo federal decretou em 20 de janeiro emergência de saúde pública para viabilizar assistência aos indígenas e também tem atuado junto às forças policiais para retirar milhares de garimpeiros que exploram ilegalmente a terra indígena. E por falar nas crianças, nesta semana, no dia 15 de fevereiro, foi o dia de lembrar e falar sobre a luta contra o câncer infantil. Apesar da redução, a doença ainda é a principal causa de morte em crianças. Em geral, a primeira causa de morte em crianças seria por acidentes e a segunda, o câncer infantil. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que a cada ano sejam registrados 7.930 novos casos de câncer em crianças e jovens de 0 a 19 anos de idade. E como a incidência de tumores vem aumentando lentamente ao longo dos anos, ele começa a aparecer como causa importante de doença em criança. Em 2020, foram registrados 2.280 óbitos em crianças e adolescentes de todo o Brasil. Entre os tipos mais comuns de câncer infanto-juvenil estão leucemia, linfoma e tumores do sistema nervoso central. A doença é muito séria, mas tratamentos trouxeram ao longo dos anos uma esperança na busca pela vida. Como em todos os casos, a possibilidade de cura aumenta quando o paciente é diagnosticado precocemente e tratado. Nos países de alta renda, entre 80% e 85% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas atualmente. No Brasil, o percentual é mais baixo e variável entre as regiões, mas apresenta média de cura de 65%. Em geral, o tratamento de um câncer infantil leva de 6 meses a 2 anos, dependendo do tipo de doença apresentada pelo paciente. Após esse prazo, a criança fica em acompanhamento ou no controle por 5 anos. Você pensa em trocar de emprego? Uma pesquisa realizada por uma plataforma digital de empregos mostra que 60% das pessoas querem mudar de trabalho este ano. A demanda por melhores salários está entre os grandes motivos para a busca por novas oportunidades. Vamos conferir na reportagem especial do Leonardo Félix. 2023 ainda está no começo e, com ele, as esperanças dos brasileiros se renovam em busca de novas oportunidades de emprego. Pelo menos é o que revela um levantamento elaborado pelo LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, presente em 200 países, com mais de 900 milhões de usuários, 163 milhões deles daqui do Brasil. Mais da metade dos entrevistados disseram que pensam em mudar de emprego neste ano. 77% dos profissionais estão confiantes em encontrar novas posições. Pelo menos 20% deles já iniciaram a busca ativa por novas oportunidades. Segundo a pesquisa, o que justifica essa intenção é a incerteza econômica, somada ao movimento de carreira liderado pela geração Z, que começa a buscar no mercado salários e benefícios mais atrativos. Fomos às ruas para saber se realmente o brasileiro está querendo transformar a sua vida profissional em 2023. Quero mudar de emprego, de função. Acho que o mercado de trabalho está bem escasso, as oportunidades são mínimas.
Mas essa mudança no comportamento da força de trabalho brasileira ocorre em um momento de retração das contratações no país. Em dezembro de 2022, houve uma queda de 23,6% na oferta de vagas formais em relação ao mesmo período do ano passado. Mas mesmo assim, de acordo com a pesquisa do LinkedIn, 82% dos profissionais entre 25 e 34 anos acreditam que vão conseguir uma nova função ainda neste ano. Já entre os profissionais com mais de 35 anos, esse percentual é de 67%. Fernando Holanda Barbosa Filho, economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, fala do atual cenário do mercado de trabalho no Brasil e das projeções para esse ano. O mercado de trabalho esse ano ele vai ter um desempenho inferior ao que ele teve nos últimos 2 anos. Por conta da pandemia, os 2021 e 2020, o crescimento das oportunidades de trabalho, do número de empregados e a queda na taxa de desemprego foi bastante considerável. O estudo também mostrou que a demanda por salários mais altos é o maior motivador para essa movimentação. Entre as outras razões para a mudança de emprego estão a busca por melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a confiança dos trabalhadores em suas habilidades, a falta de oportunidade de crescimento na empresa atual, o desejo por trabalhar parcial ou totalmente remoto, ou ainda trabalhar por conta própria. Está numa rede social como o LinkedIn. A maioria das empresas estão ali dentro. Ali você tem praticamente muitos líderes, você tem muitas equipes, enfim, pessoas que estão ali transitando. Então, é importante que esse profissional esteja lá, que mantenha o seu perfil atualizado dentro dessa rede, que faça contatos, que mostre para a rede que ele está ativo, que ele está em busca de trabalho, porque normalmente, quando a gente fala de área profissional, a tendência é que a questão salarial ela venha de antemão. Ele aí fazer alguma formação, fazer algum curso, já direcionando para essa nova área que ele quer atuar. Então, mãos à obra. Planeje, se qualifique-se e tenha muita dedicação para alcançar seu objetivo profissional. Boa sorte! Nós vamos para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o imposto de renda. Neste ano, o brasileiro terá um prazo maior para acertar as contas com o Leão. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta com mais notícias para você. A Receita Federal anunciou que o prazo de entrega da declaração do imposto de renda ficou maior e vai até o fim de maio. De acordo com o fisco, a intenção é permitir que contribuintes possam usar a declaração pré-preenchida. Neste ano, o prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2023 foi ampliado para o dia 31 de maio. O tempo para este procedimento costumava terminar em abril. Com a extensão, os contribuintes vão ter de 15 de março até o final de maio para apresentar a documentação. A declaração pré-preenchida é oferecida ao contribuinte a partir do que é informado em outro tipo de documento, a declaração de imposto de renda retido na fonte, entregue ao órgão até o final de fevereiro. Esses dados são fornecidos por pessoas jurídicas, pagadoras e usados para preenchimentos prévio das declarações de pessoas físicas. Segundo a Receita, a declaração pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte. Esse tipo de declaração possui informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que estão carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação. E agora vamos de destaque internacional. A economia da União Europeia deve registrar um crescimento acima do esperado para esse ano. A afirmação foi confirmada nesta semana pela Comissão Europeia. De acordo com um relatório emitido pela Comissão Europeia, as projeções de desempenho do bloco para 2023 subiram 0,9%. Isso representa um avanço de 0,6 ponto percentual na comparação com o relatório anterior.
Para o conjunto da União Europeia, incluindo os países que não utilizam a moeda comum, a comissão projeta um crescimento de 0,8%. De acordo com a comissão, essa alta deve fazer com que a economia do bloco escape um pouco da recessão técnica, que havia sido antecipada para o início deste ano. A comissão também reduziu para 5,6% a projeção de inflação na zona do euro para 2023 e considera que o teto máximo da tendência já foi superado devido à desaceleração registrada nos preços da energia. De acordo com a instituição, a trajetória da inflação, que chegou a atingir o nível máximo de 10,6% em outubro de 2022, acumula 3 meses de leves quedas consecutivas na eurozona. Mesmo com as projeções positivas, o relatório aponta que os consumidores seguem enfrentando custos elevados de energia e que o cenário atual da economia tem abalado o poder de compra das famílias. E um relatório apresentado pelo Google mostrou que os cyberataques russos aumentaram cerca de 300% nos países membros da OTAN. E olha só, cerca de 250% na Ucrânia em 2022. Vamos conferir esse estudo. De acordo com o relatório publicado pela Google, o aumento do número de cyberataques russos aos países revelam a importância desse tipo de arma no atual conflito e também em tensões futuras. O número de operações cibernéticas de hackers já havia apresentado aumento antes da invasão, mas se comparado com o período entre 2020 e 2022, o volume de ocorrências por parte de russos aumentou 300% em países da OTAN e 250% na Ucrânia. Desde o início da guerra, tanto a Rússia quanto a Ucrânia fizeram uso dessas estratégias de cyberataques, como invasão de sites, sabotagens de infraestruturas de espionagem e guerra de informação. Segundo o relatório, os hackers pró-Moscou utilizaram programas destrutivos para interromper e danificar as capacidades militares e governamentais da Ucrânia. A empresa alertou ainda que foram vistos mais ataques cibernéticos destrutivos na Ucrânia nos primeiros 4 meses de 2022 do que nos 8 anos anteriores. E uma nova plataforma de inteligência artificial tem deixado muita gente em dúvida sobre segurança e veracidade das informações coletadas. O ChatGPT chegou como um novo desafio para os educadores. Vamos acompanhar juntos na reportagem da Bruna de Jaimo. São necessários poucos segundos para que a plataforma ChatGPT escreva um artigo sobre aquecimento global. Os robôs do sistema criam conteúdos, escrevem redações, resolvem problemas de matemática e são capazes, inclusive, de manter um diálogo e aprender com o usuário. Ele é um modelo de linguagem que consegue entender aquilo que nós estamos escrevendo, entender as nossas intenções, o que nós queremos com aquele texto. E assim ele também consegue dar uma resposta adequada. E todo o lance legal dele é que ele gera texto em tempo real e texto original. Ele não está copiando de nenhum lugar. E assim, ele consegue criar textos de qualquer natureza para você. O ChatGPT foi criado por uma organização sem fins lucrativos localizada em São Francisco, que desenvolve pesquisas na área de inteligência artificial e faz isso para que as informações, dados e funcionamento sejam feitos de forma segura e responsável. A empresa foi fundada em 2015 por um grupo de empresários e tem como cofundador o bilionário Elon Musk. E o projeto tem tido sucesso. Em uma semana, mais de 5 milhões de downloads foram feitos. Além disso, a Microsoft vai investir 10 milhões de dólares no aperfeiçoamento da plataforma. O chatbot autônomo já conta com 40 bilhões de palavras em seus registros. Essas palavras foram obtidas através de notícias, textos e artigos disponíveis na internet. A ferramenta é valiosa para empresas e organizações de diversos tipos e vai se tornar muito mais poderosa. Por ser uma inteligência artificial, ela vai mudar e se adaptar constantemente. Ela vai evoluir com certeza para trazer um resultado que seja um pouco mais
próximo ali do 100% de taxa de acerto. No entanto, dá para se dizer que esse não é o intuito dessa ferramenta ainda. Mas, como toda tecnologia, o ChatGPT também tem limitações. São elas poder gerar informações incorretas, poder produzir instruções prejudiciais e conteúdos tendenciosos e tem um conhecimento limitado do mundo e eventos após 2021. E a popularização da inteligência artificial já chegou para alguns estudantes dos Estados Unidos, que usaram a plataforma para a produção de seus trabalhos escolares. Os textos tinham um padrão de palavras difíceis, o que fez com que os professores desconfiassem da forma com que eles haviam sido produzidos, causando preocupação por facilitar algo que os jovens deveriam estar praticando na escola. Na escola, quando a gente ensina os gêneros textuais, né, pode ser notícia de jornal, pode ser reportagem, pode ser crônica. A ideia é que o aluno aprenda a estrutura do gênero, ou seja, como ele começa, como ele está no meio, quando ele termina, né? Depois nós vamos para os gêneros mais argumentativos, que tem a ver com as redações de vestibular, então é a criação de argumentos, uso de repertório. E isso acaba um pouco batendo com a própria ideia do GPT. O GPT ele não consegue verificar aquilo que está acontecendo hoje. Então, ele não vai colocar dados atuais, ele não vai colocar uma ligação entre um pensamento crítico e uma avaliação desse pensamento crítico. Mas quantas dessas informações são verdadeiras? Qual a credibilidade delas e quem garante que não são plagiadas? Eu acredito que as chances de plágio direto elas sejam remotas, porque esse ChatGPT ele tem a capacidade de reescrever o texto. O problema é que ele vai sempre escrever o mesmo texto. E nos textos, por exemplo, de vestibular, é comum nós usarmos alguns argumentos, né? Argumentos com fatos, então vou falar sobre a guerra na Ucrânia. O ChatGPT, ele vai dar possibilidades que, linguisticamente falando, né, no sistema linguístico, são até possíveis, só que na realidade não é. O professor, atento, ele vai olhar para a redação e falar assim, mas espera aí, ele está falando aqui que a guerra ela pode ser resolvida com um acordo entre as partes, que esse aluno ele está vendo que jornal. A plataforma gratuita ainda está em fase de testes. Os especialistas ressaltam que outros meios similares vão surgir e causar uma revolução na maneira de fazer as coisas, como foi quando surgiram os celulares, computadores e inclusive os sites de busca. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até mais.